Oi, tudo bem? Esse vídeo é para a gente corrigir o primeiro bloco de questões específicas de educação física, que eu disponibilizei lá no meu Instagram. Esse vídeo é específico, então, para professores de educação física que estão fazendo concurso na área. Mais especificamente, a gente pegou nesse caderno de questões baseadas na forma de pensar da banca organizadora IDECAP. Essa banca vai organizar o concurso está organizando, na verdade, o concurso de P1 agora em 2024, prova no início de dezembro. No entanto, se você está estudando para concurso de educação física, os conteúdos desse concurso são similares, são bem parecidos com os outros concursos que estão aí com editais abertos em educação física na área escolar. Ele também é bem útil para você, tá bem? Então vamos lá, são 11 questões. Eu vou colocar a primeira questão na tela para a gente conferir. A primeira questão do caderno, ela diz assim: praticar desporto é agradável. As pessoas competem e procuram ganhar. No entanto, para que todos possam obter benefício de tal prática, torna-se indispensável possuir um espírito desportivo, que se manifesta através do respeito pelas regras, pelos adversários, pelos árbitros e pelo desejo de competir e vencer com dignidade os adversários que, pelo seu valor, proporcionam uma disputa equilibrada. Essa é uma citação da Elizabeth Silva, na obra Educação Física na Escola. Beleza. E aí a questão pede assim, o comando da questão pede assim. É importante aqui salientar aqui, ó, essa parte que chama comando de questão, é onde está explícito o que a questão deseja que você resolva, né? Aqui foi um enunciado breve, então agora vem o comando da questão. Sobre o contexto enunciado, marque a alternativa incorreta. Aqui eu coloquei ele em negrito, bem destacado, mas no caderno de questões lá oficial, de onde a gente baixou essa questão, não está destacado assim. Então, é uma característica dessa banca, ela não coloca explícito o que em negrito, grifado, o que ela deseja ali, é uma palavra mais para te embaraçar, mas ela faz isso, tá bem? Então, qual é a alternativa incorreta em relação a esse enunciado? Dá um pause, se for necessário, né, no vídeo, leia o enunciado com mais tranquilidade e deixa seguir novamente depois. A opção A, ela diz assim, ó: para uma boa integração nos jogos esportivos coletivos, é necessário possuir um ótimo espírito de equipe. Enfim, o respeito, conforme já foi enunciado. A letra B: nos jogos esportivos coletivos, torna-se prescindível também reconhecer as vantagens da ação coletiva sobre a individual. Os jogos esportivos, alternativa C, os jogos esportivos coletivos se caracterizam pelo confronto por equipes, sendo delimitados pelo espaço, tempo e situação, contendo um sistema de referências com vários componentes, como colegas, adversários, bola, campo de jogo e demais componentes. Alternativa D. Os jogos esportivos coletivos apresentam uma grande importância técnica tática, fazendo com que o atleta aluno elabore planos de situações de acordo com as ações técnicas adquiridas em busca da melhor estruturação motora para atingir um objetivo. E a alternativa é os métodos utilizados para o aprendizado dos jogos esportivos coletivos podem ser realizados através de pequenos jogos, onde são utilizados jogos para desenvolver a compreensão do jogo com maior objetividade, jogos situacionais compostos por jogadas básicas extraídas de situações padrões de jogo, com aspectos técnicos importantes. Dá um print aí, dá uma pausa, analisa e marque a tua alternativa correta no teu caderno aí, ou então olhando esse vídeo. Qual você marcou como correta? Olha lá, ó, olha o gabarito. O gabarito é a alternativa D. Então, a alternativa incorreta em relação aos jogos esportivos coletivos é exatamente essa daqui, a alternativa B, e nós vamos ver por quê. A alternativa B diz assim: nos jogos esportivos coletivos torna-se prescindível também reconhecer as vantagens da ação coletiva sobre a individual. A chave da questão está no significado da palavra prescindível. A banca foi sagaz aqui, ela colocou uma palavrinha que nós usamos muito ela com um prefixo de negação, mas aqui ela usou sem o prefixo de negação. Então, prescindível, o que significa? Significa que
de que se pode prescindir, é excusável. Então, outros significados, outras palavras semelhantes, que é acessório, que é desnecessário, que é dispensável. Então, se você olhar para a alternativa B, nos jogos esportivos coletivos, torna-se prescindível reconhecer as vantagens das ações coletivas sobre a individual. E isso é um fato errado, deveria ser ali imprescindível. Né? A gente tem que levar em consideração as vantagens das ações coletivas sobre as individuais. Então, a palavra prescindível aqui, colocada de forma ali sorrateira pelo organizador da questão, é que deixa a alternativa incorreta. Tá bem? Dá um print aí na chave da questão para você entender. Volte o vídeo quantas vezes for necessário para você compreender essa questão. Tá legal? Vamos para 2. Questão 2. O ensino da educação física tem também um sentido que busca instigar a criatividade humana, a adoção de uma postura produtiva e criadora de cultura, tanto no mundo do trabalho como no lazer. É uma citação do João Paulo Subirá Medina, né? Antiga, mas é um livro que a banca, que o organizador ainda considera como útil para a educação física. Como útil, como relevante para a educação física, por assim dizer. A educação física, a obra Educação Física, cuida do corpo e mente. Então, com base nesse enunciado que o Medina, o autor Medina, colocou nesse livro, marque a alternativa com termo cujo sentido está coerente com a visão do autor. Dá um pause, analisa bem a questão, o enunciado que ele colocou. Ele quer saber, com base então nesse enunciado, para você marcar a alternativa cujo sentido está coerente com a visão do autor. Qual você marcaria? Qual você marcou aí no seu caderno? A alternativa correta é a letra E. A alternativa E, lúdico. Vamos à chave da questão. Olha lá, ó. Nessa obra, né, a educação física cuida do corpo e mente, do Medina, ele dá ênfase no caráter lúdico como elemento essencial para o desenvolvimento integral dos alunos. Ele acredita que o lúdico nas aulas de educação física não é apenas uma ferramenta pedagógica, mas é um caminho para promover o prazer pela atividade física, incentivando a espontaneidade e a criatividade e a interação social. Então, quando ele fala sobre espontaneidade, criatividade e interação social, ele liga isso ao lúdico. Por isso, a opção correta nessa questão é a opção E, lúdico. Questão número 3. Analise as proposições seguintes como verdadeiro e falso. Após a sua análise, né, marque a alternativa correta. Então, ele pede para você colocar verdadeiro para as assertivas verdadeiras, F para as faltas, depois faz uma análise e marca a alternativa correta. Assertiva 1, né, proposição 1, ele chamou de proposição. O jogo lúdico não tem conteúdo cultural. Constitui atrativo do lazer destinado à matança do tempo ocioso. A ociosidade lúdica entrega-se ao divertimento inconsequente e a atividade desportiva à compreensão em que o desportista procura vencer para marcar pontos festejados publicamente, com repercussão duradoura fora da vida doméstica. Então, ele quer saber se isso é uma assertiva falsa, uma proposição falsa ou verdadeira. Faça a sua análise. Proposição 2, o basquetebol é um desporto olímpico desde os Jogos Olímpicos da versão de 1936 em Berlim. Nessa modalidade esportiva, ao período extra, a prorrogação, adiciona-se um tempo determinado ao tempo regulamentar de jogo, a fim de desempatar os resultados do mesmo. E a terceira assertiva diz assim: a recreação é comumente apresentada de maneira ligada à área de lazer, quase como se fosse um binômio recreação e lazer. Vou repetir, que eu me embalei aqui. Assertiva 3, né, proposição 3. A recreação, é importante fazer uma leitura tranquila, né, bem pausada para a gente entender. Por causa do vídeo aqui, para não manter ele mais longo, eu acabei lendo rápido, acabei me embolando. Mas vamos lá. Proposição 3. A recreação é comumente apresentada de maneira ligada à área de lazer, quase como se o binômio recreação e lazer possuísse um significado único. Isso é bem comum. Isso talvez ocorra por ambas as áreas possuírem característica comum
como o componente lúdico, a busca da satisfação pessoal, a flexibilidade nas regras. Mas a recreação e lazer não estão restritos um ao outro, embora muitas vezes encontremos vivências que pertencem às duas áreas. Assertiva 4. O voleibol é um jogo em que os jogadores usam as mãos para tocar a bola, porém não é permitido segurá-la ou carregá-la. Controlada apenas por toques das mãos, a bola deve ser lançada para o campo adversário e vice-versa, por cima da rede que divide os espaços, divide os dois campos, até que a bola toque o chão. E aí, temos 4 proposições. Ele quer saber quais são falsas e quais são verdadeiras. Dá uma pausa, analisa. E o gabarito é a opção A. Apenas a primeira proposição é falsa. As demais, a 2, a 3 e a 4, são verdadeiras. Vamos analisar um pouco mais aqui através da chave. Olha, vamos entender por que a proposição 1 ela é falsa. Olha lá. Afirmar que o jogo lúdico não tem conteúdo cultural e que apenas é um atrativo do lazer destinado à matança do tempo ocioso é incorreto. O jogo lúdico possui sim um componente cultural importante, pois muitas dessas atividades refletem aspectos culturais, sociais e educativos. Portanto, essa proposição é falsa, porque lá na 1, o autor, o elaborador da questão diz que o conteúdo lúdico não tem conteúdo, o jogo lúdico não tem um conteúdo cultural, como está ali na proposição 1. Ó. Aqui na proposição 1 ele apresenta isso. Vamos lá para a questão 4. Olha a 4 aí, ó. Cultura corporal, olha, um termo bastante utilizado em educação física, quando se trata de educação física escolar. Cultura corporal é uma disciplina escolar que trata pedagogicamente o conhecimento de uma área configurada, como temas ou formas de atividade, jogo, esporte, ginástica, danças, lutas, etc., que constituem o seu conteúdo. O estudo desse conhecimento visa aprender a expressão corporal, e aí ele pede para completar o espaço. Qual das alternativas abaixo completa esse espaço? Então, o estudo desse conhecimento, que é a cultura corporal, visa aprender a expressão corporal relacionada à cultura física, como exemplo de movimento, como linguagem, de forma lúdica, ou todas as alternativas estão corretas? Dá uma pausa, analisa a questão. O gabarito para essa questão é a alternativa C. O estudo desse conhecimento visa aprender a expressão corporal como linguagem. A chave da questão é baseada nesse texto aqui. Ó. A expressão corporal é uma forma de comunicação verbal, não verbal, aliás, onde o corpo transmite significados, sentimentos e ideias. Na educação física, especialmente dentro da cultura corporal, o corpo é visto como uma linguagem. Isso está presente na BNCC, na nossa Base Nacional Comum Curricular, isso tem algo relacionado a isso no documento. E ao tratar pedagogicamente dos diversos temas, o objetivo é que os alunos compreendam que o corpo pode se expressar e interagir com o mundo ao seu redor, comunicando-se de forma tão rica quanto a linguagem verbal. Então, a alternativa que completa ali, né, o estudo deste conhecimento, que é relacionado ali às atividades, né, a cultura corporal, ele visa aprender a expressão corporal como linguagem. Letra C, alternativa correta da questão número 4. Vamos a 5. Questão número 5. Questão número 5, ele fala assim, olha só, é uma questão ali do ano de 2019, todas as questões que estão nos slides, que estão no bloco de questões, elas estão referenciadas de quando é o concurso, para onde foi o concurso, é interessante dizer isso. Então, a questão número 5, a questão de 2019, foi uma questão para a prova do professor de Educação Física, lá para a Prefeitura de Governador Lindenberg, no Espírito Santo. Banca IDECAP. Questão 5. Um professor de Educação Física, como um educador profissional, pode caracterizar-se como objeto na medida em que, mesmo definindo objetivos, conteúdos e métodos para suas aulas,
não percebe que essas aulas muitas vezes podem forjar alguns padrões de comportamento desejáveis apenas para determinados segmentos da sociedade que determinam os rumos da escola. Dito por esse autor, né, o Barbosa, e aí ele pede o seguinte: julgue as considerações feitas por Lucchesi sobre o conteúdo em análise com o código V para verdadeiro e F para falso. Após o seu julgamento, marque a alternativa correta. Olha as assertivas aí. Ó. Assertiva 1. Mesmo que o professor tenha uma didática, isso não significa que ele perceba os condicionantes sociais e políticos da educação. Assertiva 2. Nesse caso, essa didática apenas reproduz um determinado modelo de sociedade na medida em que prepara os alunos para se encaixarem harmonicamente nesse modelo. Assertiva 3. Uma didática que se caracterize pela hipertrofia de técnicas, pela negligência na reflexão sobre a relação entre teoria e prática e pelo reducionismo dos fundamentos da prática educacional, tem muito pequeno papel na formação de educador comprometido com um projeto pedagógico, tradutor e executor de um projeto histórico de desenvolvimento do povo. E assertiva 4. Um professor de educação física, como educador profissional, pode voltar seu foco didático, adaptando com adequação às técnicas de trabalho, sem comprometer o curso do projeto histórico, tampouco prejudicar o desenvolvimento de formação dos alunos. Então, a banca quer que você analise essas assertivas, que são do Lucchesi, né? São considerações do Lucchesi, acerca do que o professor Barbosa disse no enunciado da questão. Dá uma pausa, analisa, e ele quer a alternativa correta, né? Depois colocar verdadeiro para V para verdadeiro e F para falso. É isso que a questão está pedindo no seu comando. Então, depois de analisar, você tem essas alternativas e o gabarito da questão, qual que você marcou aí? O gabarito da questão é a letra C, onde apenas a proposição 4 ela é falsa. Vamos ver por que ela é falsa? Olha lá, a proposição 4 diz assim: um professor de educação física, como educador profissional, pode voltar seu foco didático, adaptando com adequação às técnicas de trabalho, sem comprometer o curso do projeto histórico, tampouco prejudicar o desenvolvimento e formação dos alunos. Essa alternativa ela é falsa. Por quê? Adaptar o foco didático exclusivamente às técnicas de trabalho, sem considerar os aspectos sociais, políticos, pode sim comprometer o desenvolvimento dos alunos. Então, na alternativa, na proposição, ele diz que não compromete o desenvolvimento dos alunos, e isso é falso. Por quê? A formação integral dos estudantes requer uma abordagem que vá além das técnicas, incluindo reflexões críticas sobre o papel da educação na sociedade e seu impacto no desenvolvimento dos cidadãos conscientes e ativos. Então, a alternativa correta aqui é a letra C, porque a proposição número 4 está errado e a justificativa dela a gente viu agora há pouco. Tá bem? Vamos para 6. Interessante aqui, ó, antes de ir para 6, ó, essa questão número 5, ela fala desse autor aqui, né, do Barbosa, Cláudio Luiz de Alvarenga Barbosa, o livro Educação Física e Didática, um diálogo possível e necessário. Então, eu trouxe aqui, ó, além disso, uma resenha sobre esse autor, sobre esse livro, na verdade, né? Uma pequena resenha sobre esse livro. Porque para você resolver essa questão, você tem que entender como é que o autor pensa, como é que ele se baseou para escrever aquele livro. E a resenha diz assim, ó, ele traz um conceito, né, um termo, aliás, nesse livro, que chama educador profissional. E o que trata esse termo educador profissional? Olha lá, ó. No livro Educação Física e Didática, um diálogo possível e necessário, Cláudio Luiz de Alvarenga Barbosa discute o conceito de educador profissional dentro do contexto da educação física, destacando a importância de uma atuação que vá além da simples aplicação das técnicas e exercícios físicos. Para Barbosa, o educador profissional é aquele que compreende a educação física como uma área que, além de cuidar do desenvolvimento motor, deve também se preocupar com o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social dos alunos.
O educador profissional deve possuir uma formação sólida que englobe tanto o conhecimento específico da área de educação física, quanto as ferramentas pedagógicas adequadas para promover a aprendizagem significativa. Enfim, tem mais um texto aqui na frente, ó, depois você dá uma pausa, leia um pouco mais aí sobre essa resenha que eu busquei sobre esse livro, para você entender sobre o pensamento do autor acerca desse termo educador profissional. Isso com certeza não é uma discussão contemporânea na educação física escolar. Aqui não fala de quando é essa obra dele, só fala aqui que a citação é da segunda edição desse livro, nas páginas 16 e 17. Mas, enfim, provavelmente não seja uma discussão, não é uma discussão contemporânea da educação física escolar, isso é batido há muito tempo e, felizmente ou infelizmente, isso é discutido até hoje. Então, dá uma pausa na resenha aí, ó, sobre o conceito de educador profissional trazido pelo Barbosa, para você compreender um pouco mais depois sobre isso, tá bom? É importante saber um pouco desses conceitos que esses autores estão trazendo aí, ainda mais quem vai fazer o concurso de PIUMA, já que a banca, essa questão é uma questão do ano 2019, né, tem 5 anos, mas pode ser que essa obra aí do Barbosa ainda esteja no radar dos elaboradores de questões da IDCAP, então atenção nisso aí. Questão número 6, sobre fisiologia. Olha só como é que vai dar uma mudada agora. Vamos falar sobre fisiologia. A gente estava falando ali de assuntos, de aspectos muito relacionados à parte de sociedade, educação física estritamente no ambiente escolar, e agora a gente vem para fisiologia, mas mesmo assim, isso é uma questão do mesmo concurso. Olha lá, ó, banca IDCAP, ano 2019, e para a Prefeitura de Governador Lindenberg no Espírito Santo também, é uma questão do mesmo concurso. Olha lá, ó. A fisiologia do exercício pode ser definida como uma área, né? Traz um conceito de fisiologia do exercício por Wilmore e Cochil, lá 2001, um livro bastante famoso. Então, ele traz ali um conceito, definição, e vamos ver se isso vai fazer falta ou não. Vamos direto no comando da questão. Olha lá, analisa as proposições com V ou F, e depois da sua análise marca a alternativa correta. Vamos ver se vai influenciar. Parece que não. Olha lá, proposição 1. O limiar anaeróbio, aquele LAN ali é limiar anaeróbio. O limiar anaeróbio é um método pouco confiável em relação à validade ecológica do teste, embora apresente menor custo operacional quando comparado ao VO2 máximo. Então, está falando que o limiar anaeróbio é um método pouco confiável se comparado com o VO2 máximo. Tá? Proposição 2. Dentre os parâmetros que utilizam métodos diretos, destacam-se o limiar anaeróbio e o consumo máximo de oxigênio, VO2 máximo. E assertiva 3. O limiar anaeróbio ganhou destaque na área de treinamento esportivo devido principalmente ao rápido ajuste desse parâmetro frente às modificações do treinamento e a baixa correlação encontrada entre a quantificação do VO2 máximo e a predição de performance aeróbia em competições. Então, ele traz 3 proposições, ele quer que você analise qual é verdadeira e qual é falsa, e ele apresenta para você as alternativas aqui. Ó. Dá uma pausa, então, para você analisar, volta o vídeo, né? Dá uma pausa para analisar as alternativas e marque, faça suas análises, e após a análise, vem aqui para marcar qual é a alternativa correta. Voltei aqui, ó. Essas são as proposições, dá uma pausa. Muito bem, você já analisou, já marcou após pausar, e você marcaria qual alternativa como correta nessa questão? O gabarito dela é a letra B de bola, onde apenas a primeira é falsa. Vamos ver por que a primeira é falsa? A primeira diz assim, ó, vamos voltar aqui na primeira. O limiar anaeróbio, método pouco confiável em relação à validade ecológica do teste, embora apresente menor custo operacional quando comparado ao VO2 máximo. Só essa o autor deu como falsa. Por que ele é falsa? Vamos ver aqui, ó. A proposição 1 é falsa, pois o limiar anaeróbio é, na verdade, um parâmetro bastante confiável. Lá ele fala que é pouco confiável, né? E é amplamente utilizado na prática esportiva devido à sua validade e relação com a performance. Ele não é considerado de menor validade ecológica se comparado
ao VO2 máximo. Então, por isso que essa alternativa aqui, ó, a alternativa B foi marcada como a alternativa correta, porque as demais assertivas estão corretas. Então, apenas a proposição 1 ela está falsa. As duas outras estão corretas. Vamos lá. Vamos passar, vamos seguir. Aí esse QR Code aí, pessoal, ó, vamos dar uma pausa aqui rápida. Esse QR Code aí te leva para o meu Linktree. No meu Linktree tem alguns materiais lá disponíveis. Uns estão na plataforma Hotmart, outros estão em plataformas gratuitas, mas é material para potencializar e te ajudar a estudar aí para concursos e para assuntos da educação física. Lá você vai encontrar, por exemplo, lá a dissertação que eu escrevi no mestrado, o link para entrar no meu canal do YouTube, tem alguns materiais, vídeos lá falando sobre educação física escolar. Enfim, você pode acessar e conferir tudo o material, tá bem? Vamos para a questão 7. Na questão 7, ele fala assim, ó, o autor diz assim, essa questão ó, é mais contemporânea, ela é de 2021, é uma questão para a Prefeitura de Pedrão, na Bahia, uma cidade que chama Pedrão, na Bahia, olha que interessante, não conhecia. 2021, concurso também é organizado pela IDECAP, banca que vai está organizando, na verdade, o concurso de Piúma, hein? Vamos lá, ó. No tocante à educação física e à pluralidade cultural, analise as sentenças abaixo e marque a opção incorreta. Olha aí a banca IDECAP pedindo mais uma vez a opção incorreta. E destaco novamente no caderno original de questões, original, ele não dá esse destaque aí de negrito para a palavra incorreta, tá bem? Então é para ficar ligado, é uma característica da banca, a gente tem que ficar ligado para não cair aí em distratores, não cair em pegadinha, tá bem? Então vamos lá, ele quer saber a incorreta em relação à educação física e pluralidade cultural. A alternativa A. A educação física permite que se vivenciem diferentes práticas corporais advindas das demais manifestações culturais. Permite também que se perceba com essa variada combinação as influências que estão presentes na vida cotidiana. Alternativa B. A pluralidade cultural na escola diz respeito ao conhecimento e à valorização das características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais, oferecendo elementos para a compreensão de que valorizar as diferenças étnicas e culturais significa aderir aos valores do outro. Particularmente no Brasil, alternativa C, particularmente no Brasil, as danças, os esportes, a luta, os jogos, as ginásticas, das mais variadas origens étnicas, sociais e regionais, compõem um vasto patrimônio cultural que deve ser valorizado e conhecido e desfrutado. E a alternativa D, na escola, a educação física pode fazer um trabalho de pesquisa e cultivo de brincadeiras, jogos, lutas, danças produzidos na cultura popular, que por diversas razões correm o risco de ser esquecidos ou marginalizados pela sociedade. Então, ela deu 4 alternativas, ela quer saber qual que é a incorreta. Qual você marcaria? Dá uma pausa, lê com calma. E o gabarito está aí na letra B. Gente, mais uma vez, a resposta correta está no detalhe, tá? Para achar a resposta correta está no detalhe. Mais uma vez aqui, eu ratifico que você leia com atenção cada opção, cada alternativa, porque essa aqui ficou no detalhe. Veja só por que a alternativa B ela é considerada aqui nesse caso incorreta. Olha lá, ó. A alternativa B, como observamos, a alternativa B menciona o conhecimento e a valorização de características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais na escola. Isso é correto. A primeira parte dela está corretíssima. No entanto, a parte que diz significa aderir os valores do outro, ela está incorreta. Então, lá no final, olha aqui, ó, a parte A dela tá legal, mas depois ali, oferecendo elementos para a compreensão de que valorizar as diferenças étnicas e culturais significa aderir o valor do outro. Não é isso. Eu não preciso aderir ao valor do outro de uma outra cultura para poder valorizar e compreender, para valorizar e compreendê-la. Eu tenho que apenas conhecer e respeitar e reconhecer a sua importância e a sua legitimidade, né? Mantendo diálogo entre essas diversas culturas que existem. Eu não preciso, de fato, aderir à cultura do outro para promover respeito, para promover reconhecimento dela. Então,
Por isso que essa alternativa B, ela é a resposta da nossa questão por estar incorreta, tá bem? Questão 8. Fenômeno comum apresentado no organismo, relacionado diretamente ao exercício, que diz respeito à estabilidade que é provocada em alguns órgãos, músculos, tecidos, que pode manter o equilíbrio na produção de substratos energéticos e a manutenção da frequência cardíaca para a realização de exercício. Então, a questão está falando que qual é o nome do fenômeno que apresenta essa característica, que é relacionado ao exercício e que mantém um equilíbrio de produção de substratos energéticos, manutenção da frequência cardíaca durante a realização do exercício. Na medida em que se eleva o grau de dificuldade, o organismo se ajusta novamente, demandando um maior custo energético. Esse texto se refere a quê? Supercompensação, homeostase, estado estável ou fase de esgotamento? E aí, o que você marcaria? Pausa, leia com calma, analise as assertivas. Gabarito, letra C, estado estável. O nome desse fenômeno no nosso organismo que equilibra a produção energética e a manutenção da frequência cardíaca durante o exercício é o estado estável. Voltamos mais uma vez à fisiologia. Eu trago aqui uma lista aqui de conceitos da fisiologia do exercício, depois dá uma pausa, leia com calma, mas vamos ver aqui especificamente sobre o nosso gabarito, tá? O estado estável, ele se refere à condição em que as demandas metabólicas e fisiológicas do exercício são atendidas de forma equilibrada. Isso inclui a manutenção da frequência cardíaca, a produção de energia, adaptando-se ao grau de dificuldade do exercício. Então, por isso, a alternativa C é considerada correta, tá bem? Ela se encaixou o fenômeno com o conceito, tá bom? Mas dá uma pausa, lê aí sobre supercompensação para você lembrar sobre esses conceitos desses termos, tá? Homeostase e fase de esgotamento também, tá joia? Vamos passar aqui. Questão número 9, estamos quase chegando ao final. Questão número 9. Como prática corporal na educação física escolar, as lutas, olha aí, falando sobre lutas na educação física escolar. Então, como prática na educação corporal na educação física escolar, as lutas constituem um valioso conteúdo a ser abordados e explorados. Em relação à prática desse conteúdo nas aulas, analise as questões abaixo. E aí ele traz quatro proposições também. E olha lá no final, mais uma vez, o incorretas. Então, uma característica dessa banca, ó, ele gosta de fazer questões, de pedir as questões, as proposições que estão incorretas. Vamos ficar ligado nisso, pessoal, para não cair nesses distratores aí. Tá bem? Então, dá uma pausa, leia com calma as assertivas e entenda cada uma delas para você analisar. E você tem que achar as incorretas nesse caso, nessa questão 9, tá bem? Dá uma pausa. As alternativas são essas, estão aí no teu caderno. Quais você marcaria como incorretas e, portanto, a assertiva a ser marcada nessa questão? A alternativa a ser marcada nessa questão. Olha lá, ó. Apenas a 2 e a 4 estão incorretas. Vamos ver por quê? Sobre a proposição 2, inicialmente, ó. O objetivo da educação física escolar não é formar lutadores profissionais, mas sim proporcionar conhecimentos e vivências que contribuam para a formação integral dos alunos. O foco deve ser no aprendizado das características culturais e técnicas das lutas, e não na profissionalização dos alunos como lutadores. Por isso que ela está incorreta. Lá na assertiva 2, ó, ela fala assim, que a ideia é fazer com que os alunos conheçam características comuns das lutas, os vestimentos. Aí lá no final ela fala assim, ó, para ao final tornarem-se lutadores profissionais. Isso está errado. Então, mais uma vez, a proposição ela vem fazendo um apontamento verdadeiro até certa parte, tá? da sua proposição,
Lá no final, depois da vírgula, é que está o problema. Para o final, tornarem-se lutadores profissionais. Isso não é verdade. Por isso, a assertiva 2, a proposição 2 está incorreta. Então, ela é uma das que estão incorretas aí. E a 4, vamos ver por que a 4 está incorreta. A 4, o professor de educação física não precisa ser um atleta profissional da modalidade que ele irá lecionar. Né? O importante é que ele tenha conhecimento teórico suficiente para aprender os fundamentos técnicos e técnicas básicas da luta, além de saber adaptar essas atividades para o contexto escolar. Vamos ver o que a K4 estava dizendo lá. Ó. Olha lá, para trabalhar com esse conteúdo, as lutas, né, o professor precisa ser um atleta que saiba lutar na modalidade que pretende lecionar. Isso não é verdade, tá bem? A gente viu ali a justificativa porque ela está incorreta. Então, o gabarito da questão 9, a letra E. Apenas a 2 e a 4 estão incorretas, já que ele pediu aqui a incorreta, né? Vamos para a questão 10. Questão 10, olha lá, ó, mais um negativo lá. Olha o que a questão está pedindo. Na modalidade voleibol, então sobre voleibol, sabe? É a ideia aqui de conhecer um pouco sobre as regras desse desporto. Na modalidade voleibol, são formas da equipe pontuar, em consequência de violações do adversário. Então, formas que uma equipe pontua no voleibol em consequência do erro do adversário. E ele quer saber qual que não é uma consequência, um ponto da minha equipe por causa de uma consequência, uma violação do adversário, em consequência da violação do adversário. Qual que não é? Alternativa A, invadir o lado da quadra adversário tanto por cima quanto por baixo da rede. Alternativa B, dar mais de 3 toques na bola antes de passá-la para a quadra adversária. Alternativa C, um jogador dá um toque mais longo, empurrando ou carregando a bola, que caracteriza uma condução. E a alternativa D, o jogador que está no fundo da quadra atacar acima do nível da rede, saltando antes da linha de 3 metros. Então ele deu aqui 4 situações de jogo. Ele quer saber, uma dessas não caracteriza um ponto para uma outra equipe caracterizada com uma violação do adversário. Qual delas você marcaria como alternativa correta nessa questão? Dá uma pausa, analisa. Gabarito é a letra D. A letra D não é uma violação do adversário que causa, que gera um ponto para outra equipe. Apenas ela não é. O ato de saltar antes da linha dos 3 metros, os jogadores que estão atrás da linha de 3 metros, né? O ato dele saltar e mesmo atacando por cima da rede não caracteriza uma violação à regra. Portanto, a letra D é a alternativa correta aqui, porque ele está buscando a exceto. A que está incorreta, que não é uma violação à regra. Tá bem? Analisa direitinho, volta, leia com calma. E aqui está a chave da nossa questão que eu acabei de dizer. Tá joia? Vamos para a última questão, ó. Rapidinho. Rapidinho a gente respondeu essas 11 questões aí. Vamos lá. Na organização de eventos esportivos, pessoal, assunto que cai muito em concurso também. Organização de evento esportivo, formas de fazer competições, né? De organizar competições. Leia, tá? Leia que é importante. Mas vamos ver aqui especificamente hoje sobre eliminatória dupla. Algumas características da eliminatória dupla que traz essa questão. Na organização de eventos esportivos, é importante estabelecer qual será o sistema de eliminação das equipes no decorrer da competição. Beleza? Esse é o enunciado. Vamos ao comando da questão. Sobre esse tema, marque a opção correta. Letra A. No sistema de eliminatória dupla, o competidor ou a equipe com menor pontuação após a primeira derrota tem uma segunda chance na disputa. Então, ele traz muita informação aqui, ó, vai parar e analisar. Alternativa B. No sistema de eliminatória dupla, o competidor ou a equipe é eliminado após a primeira derrota. Letra C. No sistema de eliminatória dupla, o competidor ou a equipe com maior pontuação após a primeira derrota tem uma segunda chance de disputa. Alternativa D. No sistema de eliminatória dupla, o competidor ou equipe é eliminado somente após a segunda derrota.
E a alternativa E, no sistema de eliminatória dupla, são eliminados 2 competidores ou 2 equipes após a derrota. Dá uma pausa, analisa. Essa é mais complexa, dá uma analisada aí. Essa questão faz essa relação aí, né, com o sistema de eliminatória dupla, a eliminação, ou então uma segunda chance de disputa. Ela traz essas informações para a gente analisar. O que você marcaria como correta? O gabarito da questão é a letra D, pessoal. Letra D, olha lá, ó. No sistema de eliminatória dupla, o competidor ou a equipe é eliminado somente após a segunda derrota. Então, independente de qualquer coisa, a equipe jogou o primeiro jogo, perdeu, ele vai ter o segundo jogo. Ele só vai ser eliminado após a segunda derrota. Então, se ele perder a primeira, ele joga o segundo jogo mesmo assim. Vamos entender as outras alternativas. Ó. Olha lá, o sistema de eliminatória dupla, formato de competição onde o competidor ou equipe precisa perder 2 vezes para ser de fato eliminado. Acabamos de falar isso, é o que está na alternativa D. Isso oferece uma segunda chance, mesmo após a primeira derrota, tornando a competição mais justa e emocionante. Olha lá o que está nas outras alternativas que fazem elas estarem incorretas. Olha lá, ó, na alternativa A, a menção menor pontuação ela é irrelevante e confusa. Ela traz lá só para confundir. Volta na A depois e analisa isso. Na alternativa B, traz a definição de um sistema de eliminatória simples. Vamos voltar aqui, olha lá. Ó. No sistema de eliminatória, se a gente trocasse ali o dupla por simples na alternativa B, no sistema de eliminatória simples, o competidor e a equipe é eliminado após a primeira derrota. Perdeu, tá fora. Isso é da simples, não é da dupla. E a alternativa C, introduz o conceito de maior pontuação, né? Fala lá sobre maior pontuação, que não é relevante no contexto de eliminatória dupla. Tá? Quando fala de eliminatória dupla, não é relevante a questão de pontuação que a equipe está fazendo ou não. E a letra D é o nosso gabarito, né? Porque descreve com precisão o sistema de eliminatória dupla. E a alternativa os competidores são eliminados individualmente após 2 derrotas. Não há eliminação conjunta de 2 competidores ou equipes, são só distratores, só pegadinha lá para você cair mesmo. Tá bem? Pessoal, então fechamos aí. Muito obrigado pela sua atenção. Siga nos estudos. Dá um like no canal, no vídeo aí, segue o canal, que tem muito material bacana que vai vir pela frente aí, além dos que já estão postados na plataforma. Tá legal? Bons estudos, um abraço.